Nas ladeiras de Diamantina, Juscelino e Sara Kubitschek se embalavam com serenatas. Ali, a aceleração de JK encontrava tranquilidade e impulso para buscar dias melhores para os mineiros. O homem que fez 50 anos em 5 sabia que em casa tinha sossego e, para agradecer pela alegria da vida, criou o Serviço Social Autônomo Servas, o órgão que é uma tradição em Minas Gerais, que foi criado por JK para acolher o sentimento voluntário de Dona Sara. Com o passar dos anos, a honra de presidir a instituição ficou com a primeira-dama ou a esposa do vice-governador. Foi assim que o Servas cruzou o caminho da nossa convidada de hoje. Ela, gente, exala no olhar o espírito de voluntariado mineiro. E ela é mestre em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito Milton Campos, professora licenciada de Hermenêutica Jurídica e História de Direito. A trajetória acadêmica fez com que ela e Matheus Simões, que é o nosso vice-governador, se cruzassem nas salas de aula. E eles seguem focados em investir na educação como mudança do mundo. Aqui comigo a presidente do Servas, Cristiana Renault. Obrigada, Cristiana, pela presença. Eu sei que sua agenda é lotada e você arrumou um tempinho para estar aqui comigo nesse bate-papo. Claro, Ludmila, é um prazer. Pois é. Eu queria começar, Cris, que eu vou tomar a liberdade de chamar, né, a presidente do Servas de Cris, porque eu acho mais assim, como é sem filtro, a gente não precisa de muitas, muitas regras aqui não, né? Então eu queria saber, porque a Cris, antes de mais nada, eu fiquei sabendo que você aprendeu a ler com 3 anos. Me conta como que foi isso, essa história porque, né, é diferente, né? É muito único isso. Eu queria que você contasse alguma coisa sobre isso. Eu tive uma situação muito favorável para que isso acontecesse. Eu sou a quinta filha de uma família de leitores, todos. Hum. Meu pai e minha mãe sempre leram muito, já falecidos, eram muito cultos, e os meus irmãos mais velhos, todos gostavam de ler. Então, desde criança, eu via que o livro era um entretenimento para eles. E eu era muito apegada ao meu irmão imediatamente mais velho, que é só 2 anos mais velho que eu, João Henrique. Quando o João Henrique foi para a escola e eu fiquei em casa, eu fiquei desesperada. E eu queria ir para aula com ele. Eu ia todos os dias, com a minha babá, levá-lo até o lugar onde o escolar o buscava para ir para São Tomás de Aquino. E o escolar o buscava lá perto da porta da nossa casa e passava pela rua de trás, e ele sempre se sentava do lado direito do ônibus para ele me dar tchau, e eu via lá de casa. Eu voltava, Ai. corria para vê-lo passar. Então eu acho que nessa ânsia de acompanhar o meu irmão e também por ver os meus irmãos se divertindo tanto, ao lerem, então eu acabei me virando e falei: "Bom, Gostando. eu tenho que aprender a fazer isso também para compartilhar as minhas experiências com eles", né. Na verdade veio naturalmente, eu acho. E a sua lembrança, assim, dessa construção de personalidade, você acha que isso teve tudo a ver? Ah, com certeza. E teve uma sacada genial da minha mãe. A minha mãe teve uma intuição, maravilhosa, e essa revistinha ainda existe hoje. Quando ela me viu curiosa com livros, e a gente tinha uma biblioteca enorme em casa, Gente, isso é tão era o maior importante. Hoje cômodo não da existe casa. isso mais, Não. né? A minha casa da cidade de Jardim, era uma casa grande e confortável para acomodar uma família grande, mas, exceto pela sala de estar que tinha mais ambientes, o maior cômodo era a biblioteca. A gente tinha uma biblioteca Viajava nos muito livros. boa. Então, eu tive, acho, todos os motivos para fazer isso. Ah, e eu mencionava a revistinha. Minha mãe descobriu uma publicação chamada Picolé Legal, que era uma revistinha de caça-palavras e palavras cruzadas. E ela comprou aquilo ali para mim. Eu acho que eu perguntava para um, perguntava para outro: "Que letra é essa?", e fui formando as palavrinhas. E aí, no dia que descobriram que eu estava lendo, foi um susto, né, e uma comemoração, Gente, com porque, 3 de anos. repente, eu li uma placa. Ai.
Aí a gente estava passando numa rua em Cabo Frio, porque nós íamos para Cabo Frio todo janeiro e todo julho, e eu li uma placa com o nome de um bar. E aí todo mundo assustou. Aí foram me perguntando outras placas, E me você lia pedindo e eu todas? li todas. Gente. E aí acontece que eu já entrei no São Tomás de Aquino no primeiro período lendo. Gente, que bacana isso. E como o voluntariado entrou na sua vida? Assim, né, surgiu assim na sua casa? Já foi desde criança ou essa coisa ficou mais aflorada agora, assim? Como que foi A isso? vida foi me conduzindo. Quando eu era criança, nós morávamos a 4 quarteirões do Colégio Loyola, onde os meus irmãos mais velhos já estudavam. Lá em casa todos passaram pelo Colégio São Tomás de Aquino, e depois nós íamos para o Loyola. E quando, eu era criança ainda no São Tomás de Aquino, as minhas irmãs adolescentes, acima de mim, São eh, quantas mulheres e são quantos? 2 mulheres e Duas, 2 dois homens. homens. Tá. E Ângela e Juliana se envolviam nas atividades, voluntárias do Colégio Loyola. Então, numa época, o sopão, que era feito pelo colégio, era feito na casa da mamãe. Olha só, então Não você era do colégio, né, era cresceu, uma né? atividade, se eu não me engano, se não me engano era do ano da Ângela ou do ano da Juliana, e aí esse sopão passou a ser feito durante um tempo na minha casa. E eu me lembro, era uma diversão, porque a gente recebia as latinhas, e aí lavava as latinhas, e aí a sopa era feita no fogão da mamãe, era muito grande. Tudo de uma família de 5 filhos é muito grande, né, a É cozinha é verdade, grande e tudo, é etcétera. uma delícia, E a família minha grande. casa era o ponto de encontro do colégio, porque de todos os colegas, nós éramos quem morava mais perto e que tinha uma mãe que gostava de receber. Minha mãe sempre gostou de receber. As festas eram na minha casa. Ah, tem festa de despedida de um coleguinha que vai para outro colégio. A festa era na minha casa. Ah, tem aniversário de fulano, eu quero fazer uma festa surpresa. Era na minha casa, porque minha mãe tinha uma paciência e ela gostava de receber, então ela sempre permitiu que tudo fosse feito lá. Então eu me lembro desse sopão, e na verdade todo mundo, eu acho, na minha família tem esse espírito público. Meu pai era advogado e procurador do município de Belo Horizonte. Minha mãe era servidora do Tribunal de Contas. Hum. Eh, então assim, de alguma maneira o destinar a vida ao serviço por muitos, né, para o coletivo, sempre esteve presente na minha história. Tio Gerardo foi vereador em Belo Horizonte, presidente da Câmara, depois deputado estadual, deputado federal, do lado da mamãe, o Aloysio Pimenta. Então, assim, de alguma maneira, esse envolvimento com uma vida que não é voltada só para o privado, né, para o Uhum. interesse da família, mas é de alguma maneira voltada para o mundo, e sempre esteve presente. Entendi. E o que assim, as salas de aula, né, que você, mais te ensinaram? Teve alguma coisa que você aprendeu, assim, que você leva para sua Ah, vida das muita salas de coisa. aula? Que uma coisa, assim, que você pode contar pra gente, assim, A que sala de aula, nos ensina uma coisa que está, traduzida com muito lirismo na fala de Cora Coralina: "Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina". Então, no fundo é isso, a gente tem que ir para a sala de aula com esse espírito, sabendo que você não sabe tudo e jamais saberá. você sempre está aprendendo. Você sempre está aprendendo. E se alguma coisa te colocou ali naquela posição que é a de professor, é a capacidade de transmitir aquilo que você sabe, mas estar pronto para o aprendizado, para a atualização. Mas, acima de tudo, a sala de aula não combina com egoísmo. Então, Você tem que dividir. você tem que dividir, você tem que ser generoso. Quantas vezes eu ouvi na minha vida, sobre professores que não ensinavam aquilo que era o pulo do gato na área deles. Eu acho isso Segurar a informação, terrível. né, isso Eu acho isso acontece em terrível. tudo quanto É. é A em aula aula, ultimila. é em trabalho, tudo, todo mundo quer Mas eu segurar. acho isso É terrível. horrível. Eu gosto de pensar que eu quero ver os meus ex-alunos, e eu dei aula por mais de 15, 16 anos, eu não sei nem dizer quanto tempo eu fiquei em sala de aula, mas eu gosto de pensar que os meus alunos vão me superar, e muito.
Se Porque vai Deus tudo tem que quiser, ter eu vou ter evolução, né. alunos que vão ser o advogado mais destacado, o novo Sobral Pinto, um ministro do Supremo Tribunal Federal, um grande parlamentar talvez, alguém que vá para a área de direito empresarial, que se torne um grande CEO de uma empresa. Eu quero ser superada por eles. Esse é o desafio, é muito bacana isso. E eu tinha o privilégio de ensinar as disciplinas preparatórias. Isso foi um grande privilégio para mim, porque não só alargou o meu conhecimento, porque hoje em dia é muito tentador você se tornar um grande especialista em uma coisa muito pequena, o que muitas vezes é necessário, a gente precisa do cirurgião especialista no ouvido direito, é aquela história. Uhum. Mas, principalmente na área de ciências humanas, é muito bom você poder estudar filosofia, sociologia, história, hermenêutica, eh, e aí então eu fui alargando, à medida em que a faculdade ia me pedindo que assumisse novas disciplinas, isso foi me permitindo alargar as minhas possibilidades. E aí a nossa perspectiva fica mais rica, por quê? Porque no fundo, a realidade é uma só. O que que o aprendizado faz e que a sala de aula nos leva a oferecer para o outro? É a possibilidade de ter olhares diversos. Então, o olhar que o sociólogo tem da realidade é diferente do olhar do jurista, que é diferente do olhar do filósofo. Então, quando a gente se coloca na situação de ter que aprender perspectivas diferentes, recortes diferentes da ciência a respeito da realidade, isso nos leva a ter um olhar mais rico de perspectivas. Então você se torna uma pessoa mais flexível, mas também com uma capacidade de transitar entre áreas diferentes do conhecimento científico, e acho que isso nos amadurece. Então a sala de aula me deu muitas coisas. E todo mundo sabe que, né, que a Cristiana ela é casada com o nosso vice-governador Matheus Simões. E você conheceu ele nessa área de educação também? Como que foi? Nós nos Conta isso pra gente. conhecemos na sala dos professores. É mesmo? É. Ele é conta aí, todo mundo tem curiosidade de saber como que foi esse encontro. Conta pra Na gente como que verdade, foi. nós fomos quase contemporâneos na faculdade de direito, não éramos do mesmo ano, mas estávamos próximos. E eu me formei e logo depois, um ano depois, fui para Portugal estudar. Nesse meio tempo ele se formou. E aí logo que eu voltei de Portugal, 2 dias depois que eu voltei de Portugal, eu comecei a dar aula no Milton Campos. Eu já E você tinha dado aula antes na faculdade de Sabará, no curso de Direito e no curso de Letras, logo depois de me formar. Nesse ano que antecedeu a minha ida para Portugal, então eu dei aula nessa faculdade, lancei o meu primeiro livro, que é o meu trabalho de conclusão de curso, olha. que é um estudo sobre sistemas de governo republicanos, e concorri à minha bolsa da União Europeia, que me levou à especialização em Portugal. Eu não conhecia Matheus ainda, mas nesse meio tempo ele se formou. Quando eu voltei e comecei a dar aula no Milton Campos, eu o conheci, porque eu comecei em sala de aula mais ou menos na mesma época que ele. Ele logo depois de se formar, também. E vocês tinham o mesmo foco, que era mudar a vida das pessoas através da educação também, não? Ou não? Como que é isso? Nós tínhamos amigos em comum, perdão, especialmente, elas vão adorar ser citadas aqui, as professoras Sandra e Simone. E nós 2 como alunos tínhamos nos tornado muito amigos delas e continuamos depois. E nós convivíamos na sala dos professores e num aniversário da professora Sandra nós começamos a namorar. Olha, e tem quantos anos isso já? Isso foi em 2005 Tem muito tempo já. e nós nos casamos em 2007. Que E sim, bacana. nós temos isso em comum. Com certeza, para uma pessoa que não tivesse essa disponibilidade de abrir uma parte significativa da sua vida privada para o serviço, para o outro, considerado como um outro mais coletivo, né, uma coletividade,
eu não suportaria, eh, a o que eu suporto, né, e com muito amor e muita paciência, que é estar ao lado de uma pessoa que trabalha o tanto que o Matheus trabalha. Matheus exaure a segurança dele, é um fenômeno. Tem uma Ele tem uma energia energia inesgotável. surreal. A capacidade de trabalho do Matheus é monstruosa. Então, assim, e uma boa parte disso voltada para a vida pública, que é uma coisa que surgiu Uma na vida dele doação muito dele. cedo. Ele tirou o título de eleitor aos 16 anos e já se tornou, eh, militante do partido que na época, era o partido do qual o pai dele tinha feito parte, que era o PSDB, e ele sempre se doou. Então, é claro, eu não acho que seja possível dar certo, na vida de um casal quando o marido se torna político ou a mulher se torna política e o outro não é uma pessoa de grandes ideais. É uma troca e tem que ter uma sintonia os 2, senão não cresce. Olha só como que é a vida de vocês, o crescimento de tudo, porque vocês estão juntos, Sim, né, um junto com o outro e crescendo juntos, isso que é bacana. Casal para mim é isso, é um ajudando o outro e nos ideais e apoiando, né, para mim é isso que acontece. Recentemente, Cris, vocês, né, com o Leônidas, que é o secretário de Cultura, fizeram um evento maravilhoso que foi o Caipiblu, né. Foi foi fantástico. maravilhoso. Foi. E teve um leilão que você, né, mesmo criou e eu tive a oportunidade de ajudar um pouquinho. E você acha que isso pôde, ajudar algumas ONGs? Porque vocês ajudaram alguns hospitais, não foi Nós isso? ajudamos 4 hospitais filantrópicos. Uhum. Foram a Santa Casa, o Hospital São Francisco, o Hospital Mário Pena e o Hospital da Baleia. E a ideia é nós termos novas edições. O governador gostou muito desse uso que foi atribuído ao Palácio da Liberdade, né, de realizar eventos filantrópicos. E a ideia é nós repetirmos isso em situações, em que eu possa ser auxiliada pelo secretário Leônidas, né, que abriu a agenda do Caipiblu para que esses eventos fossem realizados, ou Mas foi um outros eventos sucesso. também. Foi Aquele leilão ótimo. foi maravilhoso. E o primeiro de muitos ainda E que foi uma virão, né. diversão, não é, Foi, Ludmila? Eu me foi. descobri uma leiloeira, Não, né. foi. E você arrasou, gente. A Cris, eu acho que, sinceramente, superou todo mundo, né. Eu sempre te via como uma mulher muito, fechada e tal, e ali você mostrou uma outra mulher, uma mulher engajada mesmo nessa questão, né, de solidariedade, Eu querendo acho, Ludmila, vender, que eu sou querendo mineira. ajudar. É, Eu sou isso é muito mineira, então quando uma bacana. pessoa me conhece, ela vê primeiro muita reserva. Verdade. E tem sido assim a vida toda. E à medida em que uma situação me permite ficar mais à vontade nela, e hoje depois de 1 ano e 4 meses à frente do Servas, e nas funções de primeira dama, eu já consigo me soltar mais, Isso é né. importante, porque você tem que misturar um pouco também, né. Mas você fica mais mineiro tem É, que ver, conhecer, mineiro é desconfiado, mas uma boa mineira, né, é isso aí. mas Mas você sabe que está até certa. nisso a sala de aula me ajudou? Porque, gente, a sala de aula eu já tive que dar aula de história do direito, imagina, dar aula de direito romano e direito medieval, num auditório para mais de 100 alunos de segundo período, com os Nossa, hormônios fervilhando, nossa senhora, agitação, e todos eles querendo ter aula de direito penal, direito nossa. civil, e aí nós vamos falar de direito romano? Então, de alguma maneira, o professor tem que entreter. E essa habilidade de entreter através da palavra acabou que vai me seguir para a vida, né. Vai ser muito bacana. Agora, o Servas, né, é um tem um respeito muito grande pelo público, né, todo mundo respeita os Servas, né, porque qual que você acha que é a sua responsabilidade nessa entidade, como presidente dessa entidade? Enorme, não é, Ludmila? Porque quando nós falamos do Servas, nós estamos nos referindo a algo que até você estava contando a história do Servas, ele começou como Pioneiras Sociais, fundado por Dona Sara.
Eu quis resumir um pouquinho, mas, Claro, né, porque claro. ninguém sabe, nem eu Não, sabia, mas eu fui não. pesquisar, e aí descobri como E que foi sabe e que achei esse é um super projeto do interessante. Servas? Esse é o projeto do Olha, Servas, resgatar a nossa história. é muito Eu quero legal. ao final do meu mandato, ao final do meu período de exercício, entregar, a história do Servas, a Que memória do maravilha, Servas. porque o serviço social, ponto. Sim, Ninguém é. sabe, né. Ele começou com uma atenção especificamente voltada para a infância e maternidade, então foi com esse espírito que Dona Saro fundou. Mas ele vem de uma época, o Servas tem 70 anos, então nas décadas de 60 e 70 as demandas por serviços sociais já cresceram, e aí o escopo dele se ampliou e ele foi cuidando de outras entregas sociais muito importantes, como expansão do sistema de creches e várias outras. E então a responsabilidade é muito grande, porque, em primeiro lugar, o Servas é uma marca muito querida pelo Muito, mineiro. muito respeitada. Muito. Então, é comum pessoas mais novas não conhecerem o É, Servas, mas quem tem mais de 35, 40 anos, todo mundo conhece. dificilmente não ouviu É, falar no Servas. E não só em Belo Horizonte, como em grande parte do interior. Então é uma responsabilidade muito grande. Eu estou sucedendo 18 primeiras-damas. E foram 3 gerações de servidores do Servas. Dentre esses, muitos voluntários, mas com o tempo ele foi se profissionalizando. E eu penso que a minha maior responsabilidade é levar o Servas para a próxima presidente melhor do que eu encontrei. claro. Você tem que Eu deixar, acho né. que tudo tudo sobre que você assume responsabilidade e não foi criado por você, você tem que assumir aquela responsabilidade pensando que você não é a primeira nem a última, que muita gente trabalhou antes de você e essas pessoas que trabalharam muito merecem ser honradas, mas que o mínimo que a gente pode fazer é preparar a instituição para uma realidade que muda cada vez mais rapidamente. E nesta mudança existe um ingrediente muito importante que eu devo levar em conta, que é o fato de que hoje, em 2024, a essa altura da experiência contemporânea, nós já sabemos que os estados não conseguem fazer essa entrega social É muito difícil. para todos os vulneráveis de maneira eficiente e suficiente. Então, não dá mais para pensar naqueles Servas que entregava diretamente, que, que era mais uma entidade, ainda que se sobrepusesse a outras em importância e tradição. Então, hoje, eh, eu posso pensar num Servas que é um catalisador da ação social, eh, que eu quero que daqui a anos seja um grande impulsionador de toda a atividade de assistência social e de investimento social no estado de Minas Gerais. Porque hoje, o Servas é sinônimo de ajuda também nas chuvas e nos desastres, né. Sim. O que que você já viveu uma história marcante, tem pouco tempo que você está no Servas ainda, mas nessa questão de chuvas, de desastres, o que que você presenciou, que você vivenciou nesse período à frente do Servas como presidente? O que foi mais marcante para mim, e que foi um enorme aprendizado, porque foi logo na minha chegada, foi que a entrega social, ela precisa ser feita com muita sabedoria, muita humildade e muita escuta, porque eu estive em Antônio Dias, que foi, o município que no ano passado, na temporada de 22, 23, mais sofreu com as chuvas em termos de perdas humanas. Nossa. E quando eu fui visitar as famílias, eu não só percebi que sim, a mera presença e o abraço fazem muita diferença, mas eu percebi também que nós corremos muito o risco de fazer a entrega inadequada. O que que é essa entrega inadequada? Nós projetamos no outro aquilo que a gente pensa que ele precisa.
Então, é tradicional a gente fazer entrega de cestas básicas, de cobertores, de kits de higiene, kits de limpeza. É o que normalmente se entrega num primeiro momento quando ocorre uma tragédia. Mas eu cheguei a Antônio Dias, me sentei já no caminho de chegada à primeira visita, eu me sentei com a secretária de assistência social do município e perguntei qual é a maior necessidade do município hoje para prestar assistência às famílias. Ela falou: canos. Canos, como assim? Canos. O que que acontece? O relevo da cidade é muito acidentado e houve muitos deslizamentos. E a estrutura responsável por fazer chegar a água à casa das pessoas foi muito prejudicada. Aquilo que é a estrutura do município, ele mesmo cuida, mas as ligações que precisam ser feitas pelos próprios habitantes foram, em grande medida, Nossa, prejudicadas. Então, o que que pode acontecer? Você pode chegar com uma cesta básica num lugar e a pessoa não ter como cozinhar o macarrão, o arroz, nossa, o gente. feijão, porque não tem água potável, porque, os utensílios foram perdidos. Por Meu exemplo, em um Deus. deslizamento, a pessoa pode ter perdido todos os pratos, talheres, panelas que ela tinha para cozinhar, ou ela pode estar sem a ligação de gás adequada. Então, é necessário, abrir o leque de itens a serem recolhidos e doados, e é também necessário lançar a mão de recursos como, por exemplo, do cartão humanitário. Porque o cartão humanitário recebe, a pessoa que recebe o cartão humanitário, recebe um crédito que pode ser gasto em uma série de itens de primeira necessidade que são necessários logo depois de uma tragédia dessas. Então ele permite a compra de alimentos, de material de limpeza, de itens de higiene e de utensílios que normalmente são perdidos ou que ficam danificados a ponto de não poderem ser mais utilizados em uma ocorrência dessas. Entendi. E qual que é a relação com a Cruz Vermelha, assim, dos Servas? Como que Nós é temos um entendimento, é um acordo, hum, mediante o qual não só Servas e Cruz Vermelha, mas também outros parceiros, cada um cumpre um papel. e qual que é o da Cruz Vermelha? O papel da Cruz Vermelha é o de fazer a entrega dos cartões humanitários. Ah, tá. Então funciona de uma maneira muito, interessante, porque cada um aporta aquilo que é o trabalho com a sua expertise. Uhum. O Servas arrecada, porque o Servas tem uma capacidade de mobilização muito grande. A Cruz Vermelha entrega os cartões, a Localiza nos ajuda fornecendo os carros que são utilizados para essas entregas. O Ministério Público acompanha todo o processo. Os municípios nos ajudam em que medida? Os CRAS, que são os centros de assistência social que cada município tem, fazem, a lista de beneficiários que devem receber, então a gente, eles, eh, eles têm como receber, essas reclamações e os pedidos de ajuda. Esses dados são cruzados com a Secretaria de Desenvolvimento Social, que nos mostra quem está abaixo da linha da pobreza e abaixo da linha da extrema pobreza, para eles serem atendidos, em primeiro lugar. Prioridade. Né, Uhum. porque quanto maior a pobreza, maior a dificuldade de se sair da situação de desvalimento causada pela tragédia. Então, na verdade, é um grande concerto em que cada uma dessas entidades e órgãos envolvidos trabalha com a sua expertise e assim a gente consegue entregar a ação humanitária. Tudo isso com uma colaboração muito bem-vinda e imprescindível da Defesa Civil, que nos ajuda também a chegar aos lugares, a fazer as entregas de itens que são itens in natura. Então, eu não tenho, por exemplo, a capilaridade para fazer a entrega de cestas básicas em todo o estado ou em Uhum. todas as áreas atingidas. A Defesa Civil tem capacidade de armazenamento e de entrega, e de triagem de roupas e outras coisas que o Servas também faz, mas que a Defesa Civil também faz, paralelamente a nós. Então, na verdade, é uma soma de esforços. E esse é um dos programas mais importantes do Servas. Então, para te dar um panorama do que o Servas faz, nós temos
programas que são realizados ao longo de todo o ano e programas que são sazonais, que dependem São exatamente campanhas. essas campanhas Uhum. que são uma resposta a uma vulnerabilidade que é temporária. Então, é o Uhum. caso do SOS Chuvas, é o caso do que nós estamos desenhando agora, ainda não temos entregas, mas nós estamos desenhando também um programa que se destine a ajudar a Minas Gerais atingida pela situação exatamente oposta, Nossa, diametralmente oposta, que é a da seca. Então, por exemplo, esse ano nós tivemos mais decretos de seca em Minas Gerais do que de chuva. olha, Então, é interessante. preciso ter esse olhar para a seca também, que vai nos demandar um trabalho muito grande, porque a mobilização de recursos para a chuva é muito mais fácil, porque sai no jornal, sai na televisão, sai no rádio Seca a não, notícia. A seca não é notícia. verdade. Ela é uma notícia, mas é uma notícia à qual nós já estamos acostumados, porque ela é progressiva. A tragédia na seca não acontece de um dia para o outro. A tragédia na chuva acontece de um minuto Um para o minuto outro. para o outro. Então, isso facilita a arrecadação de itens para a chuva e de recursos, e dificulta a arrecadação de itens e de recursos financeiros para a seca. Mas, enfim, nós então trabalhamos com programas durante todo o ano e campanhas sazonais, que têm relação ou com datas específicas, por exemplo, Natal, ou Páscoa, ou Dia das Crianças, Uhum. ou com ocorrências como a do SOS Chuvas, que está pelo menos, as coisas não acontecem sempre na mesma data, mas elas estão numa mesma época do ano, que é geralmente de outubro a março. Este ano nós tivemos chuvas mais tardias, então o SOS Chuvas ficou mais ativo a partir de fevereiro, mas no ano passado, por exemplo, em janeiro nós já tínhamos, em dezembro, na verdade, nós já tínhamos pessoas muito afetadas. É terrível essa variação, sabe, Ludmila, de previsões, porque, só para te dar um exemplo, nós costumamos nos preparar para que o SOS Chuvas esteja pronto para atuar a partir de novembro, mas esse ano nós tivemos granizo no final de agosto, e Nossa, nós não dá tivemos para que nos mobilizar não dá para para prever, mandar né. recursos no final de agosto por causa de chuva. Mas em princípio, há essa divisão: as campanhas que são permanentes, que lidam com vulnerabilidades permanentes, e as campanhas que lidam com vulnerabilidades que são temporárias. E nós também temos uma outra distinção que nos leva a 2 atuações bastante diferentes, que é a distinção entre a assistência social e o investimento social. O que é a diferença entre elas? A assistência social é aquela imediata, você não entrega a vara de pescar, você entrega o peixe. Uhum. Porque, é claro, acabou de chover, choveu muito, a pessoa precisa do recurso imediatamente para ela sair daquela situação de crise. Já o investimento social tem como objetivo diminuir a vulnerabilidade a longo prazo e diminuir também, Não, veja você só não que vai os interessante, sintomas, né, você vai pegar na ferida. exatamente, e diminuir também a percepção da vulnerabilidade. Por que eu faço essa distinção? Ela parece sutil, mas não é. Ela é muito importante. A gente não atende só o vulnerável, a gente atende aquele que também se percebe como vulnerável. E o que que eu percebo? Isso é uma nota muito pessoal minha, que eu estou imprimindo nessa administração. Eu entendo que algumas vulnerabilidades são absolutas. Então, a criança muito nova, ela precisa de cuidados especiais, o idoso precisa de cuidados especiais, o portador de deficiências também precisa de cuidados especiais. Mas as pessoas também precisam perceber que elas podem, muitas vezes, ser menos vulneráveis do que elas se percebem. Vou te dar um exemplo. 2 pessoas podem ser criadas, eh, tendo exatamente a mesma deficiência, portando a mesma deficiência, e uma ser capaz de ter muito mais autonomia na sua vida pessoal do que a outra, por causa da criação que teve. Uhum. Então, eu tenho um amigo do Rio de Janeiro, que é uma pessoa de quem eu gosto muito, ele foi deputado federal pelo Partido Novo, tenho certeza que ele não se importa que eu mencione o caso dele aqui.
que é o ex-deputado Paulo Ganimi. Ele até acredito que não tenha sido reeleito só porque ele foi candidato ao governo do Rio de Janeiro. Porque se ele tivesse saído de novo a federal, eu tenho certeza que ele teria sido reeleito. O deputado Paulo Ganimi tem uma condição severa na coluna vertebral, cresceu muito menos do que o normal. Ele é uma pessoa que você olha para ele, você percebe, você tem uma percepção imediata da vulnerabilidade dele. Só que ele não foi criado com a mentalidade de um vulnerável. Então ele fez na vida dele o que ele quis. E por que ele fez o que ele quis? Porque Nada não privou. disseram para ele que ele não seria capaz de fazer alguma coisa que ele quisesse. E ele tem uma vida plena. Então, eu entendo que nós tratamos a vulnerabilidade de uma maneira que pode trazer uma ambiguidade muito perigosa, sabe, Ludmila? Que é induzir o vulnerável a pensar que ele é mais vulnerável do que ele realmente é. Então, eu tenho uma preocupação muito grande com essa área de investimento social, que é a de lidar com a vulnerabilidade a longo prazo para que ela seja minimizada em várias situações. Então, por exemplo, nós podemos pensar em uma cidade que ano a ano sofre com um efeito específico das chuvas, que é o alagamento. O que é o alagamento especificamente? E isso é uma definição técnica. É a subida das águas porque as galerias de água pluvial não dão conta da vazão, né? Então não é a mesma coisa que uma enchente. Uhum. O alagamento é uma situação diversa. Então, as cidades que ano a ano sofrem com esse tipo de problema precisam se tornar mais resilientes. E a população precisa se tornar mais resiliente e partícipe desse processo. Porque o lixo sólido, que é mal descartado e que entope as galerias, é um dos grandes responsáveis por esse tipo de problema. Então, eu preciso trazer essa população que participa do problema para participar da solução. E mais, para participar da prevenção do problema. Porque se o lixo for tratado mais adequadamente, pode ser que no próximo ano, e no outro ano, e no outro ano, o problema do alagamento seja menor. Então, eu acho que isso é o que talvez seja mais importante desses 4 anos no Servas. É o que eu mais quero deixar. Eu É o quero seu legado. deixar, é o meu legado. Eu Isso quero que eu ia te perguntar. deixar uma população mais consciente do seu próprio papel em se defender da sua vulnerabilidade. Nossa, muito bacana. Parabéns. Agora nós vamos falar um pouquinho, nós já falamos muito do Servas, agora nós vamos falar da Cris, entendeu? Da vida pessoal. Um pouquinho, tá, Cris? Porque todo mundo te conhece, mas ninguém conhece a sua vida, o que você pensa fora do Servas e tal. Vamos fazendo algumas perguntinhas mais assim, tranquilinhas, mas um pouquinho sem filtro. Na sua concepção, qual que é o sentido da vida? O que você acha assim que é o sentido da vida? Por que a gente está aqui? Servir. Servir? E o que que mais assim, o que que você acha da inveja? Porque hoje tem várias pessoas que têm inveja até da unha sua, entendeu? O que que você pensa de pessoas que são assim, com essa energia? Ai, eu acho uma coisa, tão triste, Ludmila, porque no fundo a inveja surge quando a pessoa não entendeu ainda, o quão rica a vida dela pode ser. Ela tem que focar nela em Ela vez de tem que focar focar na do nela, outro. exatamente, É, porque, eu sou profundamente espiritualizada, eu Ludmila. percebo Eu isso. sou batista, me converti há alguns anos, mas a minha vida toda eu estive nessa busca, eu sempre fui espiritualizada. E eu acredito que a vida de cada ser humano é insubstituível e que, como a nossa digital e a nossa íris revelam, cada um é um e assim, Único. cada um é único e tem a sua riqueza de possibilidades. Aí é que está. A grande riqueza que há em nós ela está em potência quando nós nascemos. É uma riqueza de possibilidades. Então, cabe a nós
entender as nossas habilidades, entender as nossas falhas, né? Eu, por exemplo, sou desorganizada. É claro que eu vou minimizar isso. Eu nunca serei uma pessoa organizadíssima. Eu tenho que focar nas minhas habilidades, Claro, ninguém é né? E em perfeito, né? minimizar os meus Os seus defeitos, para defeitos. que os meus defeitos não incomodem nem a mim demais e nem aos outros demais. Mas fora isso, o que nós precisamos focar é nessa riqueza de potencialidade que nós todos temos. Então, acho que cabe ao ser humano entender o seu propósito. O que eu peço a Deus todos os dias é que os meus sonhos sejam harmonizados com os sonhos dele para mim. Porque eu tenho certeza que cada um de Ele nós sabe tem o uma que é melhor missão, pra e tem uma gente, né? missão muito importante, cada um de nós Cada tem. um tem. Eu acredito que aquilo que a Ludmila veio para fazer no mundo, se ela não fizer, outro pode fazer de maneira semelhante. Mas se a Ludmila não fizer, aquilo não terá sido feito. Eu fico pensando, quando eu vejo crianças em situação de desvalimento muito grande, eu fico pensando, meu Deus, pode estar aí no meio dessas crianças uma mente privilegiada que seria quem vai descobrir uma cura para vários tipos de câncer. Ou quem vai descobrir uma tecnologia, um material, Mas eu acho um tão condutor de eletricidade. Eu fico pensando, sabe, assim, nessas possibilidades. E assim, se aquela vida não desabrochar, alguém vai fazer alguma coisa parecida. Mas exatamente aquilo que aquela pessoa faria, do modo como ela faria, isso não vai ser feito. Então, a grande tristeza da vida de quem naquele momento está sentindo inveja de alguém por algum motivo, é que enquanto essa pessoa está atenta ao que o outro fez e ela gostaria de fazer, ou que o outro tem e ela gostaria de ter, ela está desatenta para o que ela poderia ter feito também ou concordo. estar fazendo. Essa é a grande tristeza. E hoje, o que eu percebo? Que tem muita gente em depressão, com doença mental. O que você acha? Porque isso está demais. O que você acha que está levando as pessoas a essa depressão, esse desequilíbrio, Acho que é essa um doença conjunto, mental? O que você acha é que um está conjunto de levando? elementos. Eu acho que é um desligamento dos ciclos da vida. Então, quando se vivia mais próximo da natureza, a gente era mais capaz de entender os ciclos. A natureza nos mostra que existe o claro, o escuro, o quente, o frio, e que essas coisas se alternam, as estações se alternam. Então, uma busca desenfreada pela felicidade, como se em todo momento nós deveríamos estar na temperatura ideal, na pressão ideal. Isso não existe. A vida não é assim. E E a comparação, eu natureza acho que a mostra que pessoa não é quer, assim. eu acho que hoje as pessoas, essa questão de Instagram, de Facebook, dessa rede social, ela mostra coisas que não existem, fakes. Então, de repente, sabe o que eu acho? Que as pessoas estão meio que viajando, estão se comparando demais com aquela vida que não existe e devem olhar e falar assim, gente, minha vida não é assim, Mas, mas não Ludmila, existe. dá trabalho a gente olhar para nós mesmos, Nossa, né? eu não tenho tempo de olhar para a vida de ninguém, não tenho, quer dizer, minha vida é corrida, eu tenho que correr atrás, sabe. Se eu for ficar pensando no outro, eu não faço nada. Mas dá trabalho. Nossa, É um processo doloroso e de humildade a gente olhar para nós mesmos. Porque vamos conversar aqui mais profundamente sobre esse tema. Você me perguntou sobre o fato de eu ter aprendido a ler aos 3 anos de idade. Eu vim a descobrir com mais de 50 anos que eu sou TDAH, um tipo de TDAH de alto rendimento. O lado brilhante disso, o lado bonito, o colorido, é eu ter aprendido a ler muito cedo e ter tido facilidade para estudar e para memorizar e para raciocinar a minha vida toda. Mas e o lado difícil disso? Eu, por causa disso, entrei na escola, eu tive uma dificuldade de adaptação muito grande, porque eu já sabia ler, meus colegas não sabiam. E eu achava aquilo uma aberração. Eu falava, mas como? As outras pessoas que eu conheço leem. Essas crianças aí não leem? Como assim? Eu achava estranhíssimo. E me passaram para um ano na frente para eu não perder o entusiasmo. E aí eu fiquei convivendo com crianças mais velhas, e eu não tinha a maturidade delas. Então, assim, tudo na vida tem o seu lado tempos. bom
e tem o seu lado ruim. Cada vez que a gente faz uma escolha, você ganha uma coisa e perde outra. Isso, para ser simplista, você ganha, às vezes, uma coisa e perde muitas, por causa de uma escolha que você faz. Ou vice-versa, você ganha muitas e perde uma, mas perde uma coisa que é muito importante para você. Então, se você escolhe uma profissão, você está abrindo mão de outras. Se você escolhe ficar mais tempo em casa, você está abrindo mão de parte do seu trabalho. Se você escolhe uma carreira em que você trabalha por muitas horas, você está abrindo mão de uma parte muito grande da sua vida pessoal. Isto é a vida. E a gente tem que fazer escolhas. O problema das redes sociais é que as pessoas olham só para o lado bonito da história e os tombos, as perdas, os sacrifícios, Ninguém aquilo vê. ali ninguém vê. E para essa geração mais nova, eu acho que é especialmente difícil porque se criou um mundo artificial, que é um mundo fast food, que é um mundo em que se eu não gosto do aplicativo, eu aperto uma teclinha ou eu passo o meu dedinho pela tela do telefone celular, eu consigo mudar a tela. Isso é enganoso, né, Ludmila? Porque o que de real que existe na vida, que quando te desagrada, você passa o seu dedinho na tela e você muda Não completamente a realidade. existe. Isso não Muito existe. virtual. Então, os últimos 30 anos de desenvolvimento tecnológico no mundo têm trazido uma série de benefícios, mas tem trazido uma falta de oportunidade de conhecer a vida como ela é. Então, a gente pode criar uma série de facilidades e usufruir delas. Mas para aprender alguma coisa, nós precisamos fazer como a humanidade sempre fez nos últimos 3.000 anos, que foi sentar, estudar e aprender, né? Então, aquela figura daquele filme Matrix, em que o Neo, aquela personagem, se senta e aí é colocado um eletrodo na nuca dele, e aí o conteúdo de uma série de conhecimentos é passado para ele, inclusive sem ele ter que passar por treinamento físico. Isso é uma ilusão, isso não existe. Tudo leva tempo para ser construído. E mais do que isso, o tempo para construir e o esforço para construir são sempre maiores do que o tempo e o esforço necessários para destruir. Então, a gente está num momento da vida da humanidade, e eu acho que isso é muito agudo no Ocidente, em que a gente tem que ter essa percepção. Destruir é muito mais fácil Muito mais. e rápido do que construir. E construir não foi fácil. Não é fácil para cada indivíduo e não é fácil para uma sociedade, para um país, para uma cidade, para uma instituição. Então, a gente está sempre muito mais próximo do risco da perda do que de uma nova construção. Então, é preciso olhar com muito respeito para o passado. É preciso olhar com muito respeito para o trabalho do outro. E é preciso, assim, meu marido me fala, cuidado, porque nós não temos filhos, as mães às vezes ficam agastadas com algumas coisas que você fala. Eu falo, bom, mas eu tive a minha experiência como professora. As crianças estão se tornando adolescentes pouco resilientes. E o maior dano disso é que, para eles aprenderem com a vida adulta, que a resiliência é absolutamente imprescindível para que eles sejam felizes, até que eles aprendam isso, é muita decepção. Então, não adianta poupar a criança, o adolescente, da desilusão. Não se pode poupá-lo da decepção. Não se pode poupá-lo do não. Não tem jeito, né? Porque o não virá. E quanto mais tarde ele vier, mais difícil é aceitá-lo. E mais difícil é superá-lo. Concordo. Então, eu vejo isso com muita preocupação, sabe, Ludmila? E acho que é isso que leva à busca pela vida do outro, é o olhar a grama do vizinho que é mais verde, esse desligamento da realidade da vida. A vida não é ruim por ser difícil. Mas você tem que ter A sonhos para dificuldade nos conquistar, deixa, né? a dificuldade nos deixa fortes, mas é preciso ter sonhos e ter propósito para a gente ter
ânimo de vencer os obstáculos. Exatamente, é o que eu penso, exatamente. Ô, gente, mas esse papo tá tão bom, que ela é muito inteligente e ela fala muito fácil de todos os temas. E agora nós vamos para o nosso ping-pong. Já, infelizmente, já está chegando ao fim, viu, gente? Passa tão rápido, né, Cris? Passa rápido. Nossa, a gente vai ficando, eu ficava até muito tempo aqui conversando, porque é uma aula, né? Realmente é uma aula de que você dá. E então nós vamos para o nosso ping-pong agora. Uma bandeira Liberdade, política, liberalismo. por que ser voluntária? Porque servir é o maior propósito na vida. Nossa, até arrepiei. Ó, aqui, arrepiei mesmo. Uma viagem, Uau! tantas, né? Mas uma, aquela que você falou, "Nó, essa foi, eu não esqueço". Ai, deixa eu pensar aqui alguma coisa que eu achei extraordinária. Ai, Ludmila, é tão difícil isso, É mas muita assim, história, né, vamos boa. dividir em tipos de viagem, Tá, assim? Uma viagem para conhecer história, história. lugar histórico. É. Eu adorei chegar em Tallinn e ver o centro histórico medieval. Não é um centro renascentista, não é um centro barroco, é um centro medieval intacto. Maravilhoso. E a melhor comida do mundo? A melhor comida do mundo. Nossa, Ludmila, eu sou aquele tipo de pessoa a quem é difícil perguntar o que não gosta de comer. Eu também sou fácil, viu? Eu como muita coisa, eu adoro comida, mas eu sou alucinada por sorvete. Ai, meu Deus do céu, eu também. Mas aquilo ali, gente, é uma bomba, né, pra gente que é mulher É. e quer manter, né, Agora, uma aquela comida simples que eu amo, pão de queijo com ai, café. mas uma boa mineira, Como né, uma o boa mineira, um pão pão de de queijo com queijo com café. um cafezinho tem seu lugar, realmente Sim, tem. Aquele pão de queijo com queijo, né. sim. Seu livro de cabeceira, como você lê muito, né, Ai, eu agora. gosto demais. Eu posso dar algumas respostas aqui sobre Claro, gêneros claro. diferentes? Bom, a leitura que foi eu tive algumas leituras ao longo da minha vida que sempre foram muita diversão, muita diversão. A série do Asterix, o Gaulês, assim, permeou a minha infância e adolescência. Monteiro Lobato, eu acho que, assim, não existe infância sem ter passado por Sim, Monteiro Lobato. Essa leva de escritores mineiros que foram para o Rio de Janeiro, ainda capital, da geração de Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino. Isso tem uma série muito interessante que é o Para Gostar de Ler, que tem crônicas deles todos, que é muito gostosa. Nós temos a sorte de ter um Guimarães Rosa nó, conterrâneo nosso, que é um escritor absolutamente um clássico universal, absolutamente local. Mas é isso que marca a universalidade de um autor, né? É ele conseguir, numa narrativa muito local, ser absolutamente universal em relação à natureza humana. Então, eu acho que Guimarães Rosa é um espetáculo. Agora, meu livro de cabeceira é um, um devocional de uma missionária holandesa que já faleceu há alguns anos, chamada Corrie ten Boom. O devocional da Corrie ten Boom é uma coisa assim que você pode ter tido um dia péssimo, aí à noite você vai ler o devocional do dia, ela conserta a sua alma. ó, É que uma coisa muito maravilha. gostosa. Gente, tá vendo essas dicas aí, ó, E da Bíblia, valiosíssimas. eu sou apaixonada pelos Salmos. Eu me identifico muito com a personagem de Davi, porque Davi era alguém que conhecia suas faltas, se arrependia delas, pedia perdão por elas, levantava e seguia em frente. E eu sou apaixonada pelos Salmos e sou apaixonada pelos Provérbios, que são tão simples, tão singelos. E assim, o mundo seria um lugar muito mais fácil, Ludmila, e muito mais pacífico se a gente aplicasse os Provérbios. E o interessante disso é que Viver o tem que você viver
o que você Eles prega também, né, eles porque são um manual de como agir no mundo e ter uma vida mais simples, com menos problemas. Porque ele nos dá soluções tão fáceis para problemas que são tão recorrentes. E o interessante deles é que são 31 capítulos. Então a gente pode ler um capítulo por dia, e os num capítulos são mês, pequenos, e aí, assim, no dia primeiro lê o primeiro capítulo, no dia 2 o lê o segundo segundo, capítulo, no e 3 daí o vai. terceiro. E aí, se você ficar 5 dias sem ler, não tem problema, se você ficar 10 dias sem ler, não tem problema, você volta e ainda tem sabedoria a rodo ali para Que você vai você, aprendendo, abundante para o né, resto da sua vida. e vai levar coisas boas para você, isso é importante. Uma inspiração. Ai, eu tenho várias inspirações. Eu adoro biografias e eu adoro discursos. Tem um discurso que é um discurso, que as pessoas conseguem encontrar aí na internet, que é o discurso do autor do Arquipélago Gulag, o Alexander Solzhenitsyn. O Alexander Solzhenitsyn é prêmio Nobel de literatura, era russo, viveu na União Soviética. A partir de um determinado momento, por críticas a Stalin, ele vai para um gulag, né, para um campo de prisioneiros, campo de trabalhos forçados. Depois ele é reabilitado na época de Nikita Khrushchev. Depois o regime endurece de novo com Leonid Brezhnev e ele, então, acaba fugindo para o Ocidente. E ele faz um discurso em Berkeley, no início do ano letivo, em 1978, que eu considero magistral. É um discurso de quem tinha saído da cortina de ferro e tinha chegado no Ocidente, e ao invés de fazer uma coisa que nós costumamos fazer, que é dizer o seguinte: não, aquilo que ficou no meu passado não presta, e agora eu estou em absoluta lua de mel com a nova realidade, aqui tudo é perfeito. Não. Ele diz o seguinte: olha, tem pouca utilidade para vocês, alunos, que estão se formando hoje, eu falar dos defeitos do socialismo. É mais útil para vocês se eu exercer o meu espírito crítico em relação ao que eu encontrei no Ocidente. E quando você lê aquele discurso, Ludmila, é como se você estivesse enxergando todos os problemas mais Dentro graves deles que nós mesmo. vivemos hoje no Hum. Ocidente. Com uma clareza que você lê aquilo e fala: meu Deus, como esse homem enxergou tudo isso em 1978. E ele fala duas coisas que, assim, o discurso vale a pena ser lido, é maravilhoso, mas ele me inspira muito. Quando ele fala sobre a nossa falta de coragem e quando ele fala sobre o esvaziamento de uma vida espiritual e o excesso de confiança em um mundo em que nos basta não fazer o que é ilegal. Que realmente isso, sob o ponto de vista ético, É, é tão pobre. é, Não fazer o que é ilegal é muito pouco para que as nossas vidas sejam é dignas. verdade. Elas Não, precisam e de muito mais legal, do que né. isso. Ué, é verdade. É muito mais do que isso. É. Agora, uma figura que me inspira muito é Margaret Thatcher. Tem um perfil no Instagram que eu recomendo às pessoas que sigam, The Grocer's Daughter, porque Margaret Thatcher tinha esse senso prático maravilhoso que fez com que ela cunhasse nos discursos dela algumas frases absolutamente fantásticas, que é esses pés na realidade da filha de um pequeno comerciante. Então, o que fez com que Margaret Thatcher se tornasse a grande mulher que foi, que tirou o Reino Unido do buraco no final da década de 70 e o colocou numa condição de uma das maiores economias do mundo de novo nos anos seguintes? É esse senso prático da filha do pequeno comerciante. Foi ter ficado no caixa ao lado do pai dela ali, entendendo que a gente não pode gastar mais do que a gente ganha, Exatamente. que a gente não pode entregar as nossas responsabilidades para terceiros, que a gente não pode esperar que o Estado faça tudo por nós, porque isso é abrir mão de responsabilidade, mas aí a gente abre mão da nossa liberdade também. Eu prefiro eu decidir como eu vou levar a minha vida
do que ter um terceiro decidindo por mim. Deus me livre. Como é que a minha vida deve Verdade. ser levada, É. como eu devo gastar, Uhum. onde eu devo gastar. Então, o que as pessoas não percebem em relação ao liberalismo é que não se trata de não se importar com as pessoas. Pelo contrário, se trata de respeitar profundamente a liberdade que cada um tem de decidir como levar a sua própria vida, uma vida dentro da legalidade e dentro da ética. Isso é o liberalismo. Isso aí. Uma vitória. Uma Uma. vitória, meu Deus, São tantas, né? Mas fala uma. a vitória sobre a depressão. Eu já tive depressão grave e essa foi a maior vitória que eu tive. Uma perda. Ai, a Sua minha mãe. mãe, a minha mãe. A perda da minha mãe veio num momento em que o meu relacionamento com ela finalmente tinha deixado de ser a relação entre uma mãe e uma filha, e ela tinha se tornado a minha melhor amiga. Nossa, eu também perdi a mim. Nossa senhora, é ruim demais, né? E Nó. o que eu tenho de consolo é que ela não viveu nenhum dia da vida dela da maneira que ela não quisesse. Ela não queria ficar doente sobre uma cama, ela não queria perder a autonomia dela. Então, foi um evento rápido e muito traumático para mim e para os meus irmãos, mas ela não sofreu e ela dizia, Ludmila, que ela nunca queria passar um dia da vida dela sem que ela pudesse ela mesma dirigir o carro dela. E ela Certíssimo. não passou nenhum dia Tem assim. alguma coisa, isso nem tá aqui, mas tem alguma coisa que você queria ter feito com ela e você não fez para ela ou com ela? Viajado com ela. É. E eu queria muito que ela tivesse conhecido o Matheus, porque ela e o Ela não Matheus iam conheceu o ser não, Matheus? eles seriam Mas melhores ela deve amigos. estar lá feliz de Eles saber seriam que ele é uma pessoa melhores amigos. maravilhosa, que está te fazendo bem, feliz. Ela deve estar super feliz lá. Família, Ah, tudo, né? eu não gosto de falar simplesmente família tudo, porque quando a gente diz que alguma coisa é tudo, a gente corre o risco de esvaziá-la de sentido, porque o que que é tudo, né? Mas família é, com certeza, a base, né? Tanto para que nós aprendamos como viver, quanto para nós aprendermos também como não viver. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes da maturidade é aquela passagem do momento em que você acha que seu pai e sua mãe são super-heróis, para o momento em que você entende que o seu pai e sua mãe são seres humanos que erram. E que eles te ensinam, tanto com os acertos deles, quanto com Com os Deus. É erros. o que mais. Deus. De Deus a gente pode falar que é tudo, sem correr o risco de cair na banalidade. Nossa, gente, olha que entrevista bacana. Eu aprendi, eu espero que vocês tenham aprendido muito, porque é uma professora, né, gente? Pode falar o que for, mas ela ensina pra gente. É isso, nosso podcast chegou ao fim. E obrigada, Cris, por compartilhar assim tanta sabedoria conosco e ter assim nos doado, né, um tempo seu, que eu sei que é muito corrido, né, com o presidente lá dos Servas, eu sei que as atividades são enormes. E obrigado por você ter doado esse tempo aqui para gente, para os nossos inscritos, nossos seguidores. Obrigada Imagina, demais. Ludmila, eu é que agradeço a você e agradeço a você, telespectador. Muito obrigada. E se inscrevam no canal, gente, ativem o sininho e mandem sugestões de quem vocês querem ver aqui. Nosso podcast chegou ao fim e um beijo para vocês e até a próxima.